Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de fundamentos de base de dados. A gente viu nos vídeos anteriores a definição das bases de dados, vimos que a sua própria utilização está intrinsecamente ligado aos sistemas de gerenciamento de base de dados. E com isso vimos também diversas funções, fundamentos e requisitos que esses sistemas precisam atender. Lembrando que essa aqui é uma série de vídeos, né? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, assista os vídeos anteriores, se inscreva no canal, né? Para facilitar o entendimento desses conceitos. Então, como esses sistemas precisam atender diversos requisitos para atender a finalidade de uma base de dados, esses sistemas eles implementam diversos objetos. E esses objetos, que são muito comuns no âmbito dos sistemas de gerenciamento de base de dados, vão garantir a eficiência do funcionamento desses sistemas. De forma resumida, né, eles vão acabar garantindo ali a eficiência para acessar dados, para aumentar a eficiência de armazenamento, garantir a segurança, a integridade. E nesse vídeo a gente vai ver uma definição dos principais objetos que estão relacionados ao atendimento desses objetivos. Quando a gente for trabalhar com a linguagem SQL ou SQL, a gente vai utilizar esses objetos e aí vai ficar mais fácil de você entender. É claro que se você não tiver o entendimento da definição deles, você pode voltar nesse vídeo, assistir novamente. E é por isso que esses vídeos são feitos em sequência, né? Para a gente conseguir entender lá na frente quando a gente começar a trabalhar com SQL. De forma resumida, a gente pode agrupar esses objetos em macrotópicos. São eles o armazenamento e organização, a consulta e manipulação, otimização de desempenho, programação e automatização e segurança e controle. Então vamos dar uma olhada mais detidamente em cada um desses objetos, considerando esse agrupamento. No que se refere a armazenamento e organização, o principal objeto são as tabelas, né, que a gente já discutiu nos vídeos anteriores. Se você não viu, sugiro que veja os vídeos anteriores, né, do início ao fim. E as tabelas são os objetos onde fundamentalmente a gente vai organizar os nossos dados, né? Então lá os dados vão estar organizados em linhas e colunas, como nós já vimos, né, ou registros e atributos. Mas para além das tabelas, convencionalmente como as conhecemos, nós trabalhamos também com tabelas temporárias, que podem ser tabelas criadas no momento da execução de alguma aplicação ou da utilização por parte de algum usuário. Também podemos ter partições, que pode ser ali a divisão de grandes tabelas, né? Você pode dividir tabelas em pequenas partições ou ainda em clusters, né? Que seria você agrupar diversas tabelas, fazer um agrupamento dessas tabelas, né? De forma física, e aí você conseguiria organizar e ao mesmo tempo aumentar a eficiência de armazenamento e, claro, o desempenho nas consultas, né? Então aqui está um exemplo de tabela, né? Que é um objeto amplamente conhecido pela gente, mas só para ilustrar, né? Você tem uma tabela aqui em empregados, e os seus dados vão estar organizados ali, né, em atributos, que são as colunas, e os registros, aqui no caso de cada empregado. No que se refere à consulta e manipulação, o principal objeto que a gente pode citar são as consultas, né, que é mais comumente conhecido como query. A query, ele é um comando e ele é feito em linguagem de programação, na linguagem de programação SQL. E ele vai ser utilizado para diversas utilidades e podemos agrupá-los em basicamente buscar, inserir, atualizar ou deletar um conjunto de dados. A gente vai trabalhar bastante com essas queries na playlist de SQL. Além disso, existem também as chamadas views. O que é uma view? A view é uma tabela que, diferentemente da tabela tradicional, ela é uma tabela apenas virtual. Ela é gerada a partir de uma query. Então, muitas vezes, para você aumentar a eficiência do seu trabalho na busca de dados numa base de dados, em vez de você ficar implementando ali diversas queries, diversas consultas, se torna mais eficiente você escrever um script utilizando a linguagem SQL. Ele vai te retornar um resultado como uma tabela virtual e você pode então armazenar esse resultado como uma view. Ou seja, a partir daí você passa a ter o resultado dessa consulta como uma fonte de novas consultas, facilitando assim, né, o seu trabalho. Então aqui só para ilustrar, né, um exemplo, você tem
tem aqui 3 tabelas diferentes que você poderia naturalmente fazer consultas, né, nas 3 tabelas, né, ao mesmo tempo, de forma simultânea ou de forma separada, mas pode ser que, devido à lógica de negócio, à própria utilização de uma aplicação ou de algum usuário, você utilize sempre aquele conjunto de dados das 3 tabelas. E aí você pode estabelecer essa consulta de forma permanente como uma view, que, como você pode ver aqui, vai organizar os dados de diversas tabelas, quantas você quiser, a depender de qual é o objetivo, né? E como você pode ver aqui, ele organiza os dados das 3 tabelas. A partir daqui, você pode realizar novas queries de forma muito mais facilitada, porque você vai operar sobre uma view e não sobre diversas tabelas. Seguindo, no que se refere à otimização do desempenho, um objeto básico em base de dados são os índices, né? Que são estruturas que aceleram a recuperação de dados a partir de tabelas. Como é que eles fazem isso? Eles implementam uma lógica de árvores. Então você vai ter um conjunto de dados sendo referenciado por um índice com uma abstração maior, num escopo maior. Eles vão se referenciar a outros conjuntos de índices que vão se referenciar a outros conjuntos. Isso aqui é uma estrutura de árvore, né, que a gente vê lá em estrutura de dados, né, para quem é da área de computação. E essas estruturas, elas facilitam a consulta de dados, né? Não precisa se preocupar, porque a gente vai ver isso na prática quando a gente for implementar os nossos scripts de SQL. Aqui é para você entender que esses índices, eles facilitam e otimizam as consultas de dados em SGBD. Além disso, existe o objeto de sequence. O que é uma sequence? A sequence é um gerador de valor único. E isso é muito interessante, né? Porque em muitos casos você vai precisar de valores únicos para identificar determinados registros nas nossas tabelas. Então, por exemplo, a gente viu lá a tabela de usuário, né? Vamos voltar aqui. A gente viu aqui a tabela de empregado, né? E você vê aqui o atributo, por exemplo, aqui, o Employee ID, que é uma identificação do empregado. Essa ID precisa ser única, porque cada empregado só pode ter uma identificação, não pode haver mais de uma identificação. Você vai utilizar essa identificação para várias coisas. Então, você pode utilizar para gerar essa identificação uma sequence, né? E aí você coloca lá um valor de início, por exemplo, e um valor de fim, e ele vai gerar valores únicos, né? Sem que você precise ficar implementando isso na mão. Isso também garante uma certa segurança no seu processo de geração de registros. Seguindo, né, no aspecto de programação e automatização, um objeto muito importante são as Stored Procedures ou Procedures. A Procedure é basicamente um algoritmo implementado todo ele em SQL. Então, basicamente, você vai armazenar esse algoritmo para que ele automatize algum tipo de transformação, algum tipo de operação que você precise dentro da sua base de dados. Então, você pode ter tarefas dentro da base de dados que são operações comuns e necessárias de serem automatizadas, elas vão ser armazenadas como procedures. São basicamente algoritmos, né? Basicamente programas de transformação de base de dados. Outro objeto muito comum são as triggers, ou gatilhos, né, em português. E esses triggers, eles são muito parecidos com procedures, mas na verdade existe um aspecto principal da trigger. A trigger, ela ocorre quando algum evento específico acontece. Que tipo de evento pode ser esse? Esse evento pode ser, por exemplo, a alteração de uma determinada tabela. Então você tem uma tabela A que, caso você tenha uma alteração dessa tabela, você pode disparar um determinado trigger. Trigger 1, por exemplo. Esse trigger, ele pode fazer, por exemplo, uma alteração na tabela B. Então, por exemplo, vamos imaginar que a tabela A se refere ao seu estoque. A alteração do estoque vai disparar a tabela B, que, por exemplo, pode se referir a uma tabela de reposição de produtos ou uma tabela de quantidades totais de produtos, por exemplo, né? Existem diversos cenários que podem ser aplicados. As triggers, na verdade, elas podem fazer várias coisas. Elas podem não só atualizar outras tabelas, mas podem criar tabelas, podem deletar tabelas. Existem diversas aplicações. Elas, inclusive, podem ser concatenadas, né? Uma trigger pode puxar outra trigger. A alteração dessa tabela, por exemplo, pode disparar outra trigger que altera essa primeira. Enfim, você pode gerar verdadeiras cadeias de eventos que atualizam e gerenciam sua base de dados, todas elas de forma automatizada.
E no que se refere à questão da segurança e controle, um objeto principal são os esquemas, né? O que são os esquemas? Os esquemas são verdadeiras estruturas lógicas. O esquema nada mais é do que você estruturar uma base de dados com alguma lógica de negócio, por exemplo. O esquema, ele vai agrupar objetos de bases de dados. Então a gente está falando aqui, né, de triggers, procedures, tabelas, views, tudo isso pode estar agrupado em esquemas. Então, olha que legal, você tem a sua base de dados, né, o seu banco de dados, e você tem lá diversos esquemas. Dentro do esquema, você vai ter diversos objetos, né? Aqui está representando tabelas, mas, como eu disse, podem ser qualquer objeto de base de dados. Podem ser views, podem ser procedures, triggers, enfim. E qual é o legal do esquema? O legal do esquema é que ele pode ter uma organização lógica. Você pode ter, por exemplo, o esquema da área operacional da empresa, você pode ter o esquema da área de gerenciamento da empresa. Dentro da operação da empresa, você pode ter lá um esquema que se refere a um determinado produto dessa operação, um esquema que se refere a um determinado serviço dessa operação. Então, são organizações lógicas que vão organizar os dados acima dos dados que estão armazenados fisicamente, né? Afinal de contas, esses dados estão armazenados fisicamente em algum computador. Para além dessa organização física, você pode fazer uma organização lógica, que vai obedecer a uma determinada lógica de negócio. E o que é interessante? O interessante é que você também pode organizar de forma lógica usuários. E aí você vai denominar isso como os papéis, ou roles, né? Então, as roles são organizações lógicas de usuários. E qual que seria a vantagem de organizar logicamente objetos das bases de dados, que é o caso do esquema, e os usuários? É que você garante uma facilitação da administração tanto dos usuários, né, quanto dos objetos dentro desse banco de dados, né, dentro dessa base de dados. E para fazer isso, o que você faz? Você utiliza as grants, ou permissões, né? Porque essa permissão, ela vai determinar qual é o privilégio que um usuário ou um papel tem de acessar um objeto ou um esquema, já que o esquema é a organização de objetos. Então, recapitulando, a grant vai te dar um conjunto de privilégios para que usuários ou o conjunto de usuários em forma de papéis acessem determinados objetos ou o conjunto de objetos, que no caso são os esquemas. Tudo isso garante o quê? A segurança e o controle de base de dados, tá certo? Então, esses são os principais objetos, né, no que se refere a segurança e controle. Se ficou confuso, assista de novo, de forma pausada, faça anotações. E se mesmo assim ficar muito confuso, não se preocupe, porque na playlist de SQL a gente vê isso de forma prática, utilizando a linguagem de programação, e aí fica muito mais fácil de entender. Então, para esse vídeo era isso. Se você gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo, e a gente se vê no próximo vídeo.